e a igreja está enfraquecendo. Uma fé artificial. Nós estamos vivendo um tempo, estamos na era da inteligência artificial, a era da IA, uma geração que conversa com máquinas, recebe respostas instantâneas, cria imagens que nunca existiram e produz textos sem nunca, absolutamente nunca, ter vivido o conteúdo. É o que a gente tem vivido. Nunca tivemos tanta informação. E paradoxalmente, também posso dizer que nunca vimos tanta superficialidade espiritual. Estamos cercados de inteligência artificiais. Mas o meu temor, meu grande medo, é que eu e você não desenvolvamos uma fé artificial. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 4. Colossenses 4, versículo 14. Paulo fazendo suas últimas instruções e saudações à igreja de Colossos. Ele diz assim no versículo 14: Lucas, o médico amado, lhes envia saudações. Assim também como Demas. Mandem minhas saudações aos nossos irmãos em Laodiceia. E também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Filemon, logo à frente aí você tem Colossenses, você tem Tessalonicenses, depois você tem Timóteo, antes de Hebreus você tem Filemon. Filemon, capítulo 1, versículo 24. Versículo 21. Escrevo essa carta certo de que você fará o que lhe peço. E até mais, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas, e eu possa voltar a visitá-los em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, cooperadores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Quando nós lemos Colossenses, nós encontramos o apóstolo Paulo citando um amigo, uma pessoa que caminhava com ele. O nome desse homem era Demas. Paulo diz: olha, Demas saúda vocês. Depois, escrevendo a Filemon, ele diz: Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores. Ele está falando, meus obreiros. Então, quando nós olhamos, nós vemos um Demas, que não era apenas um crente comum. Não, ele era obreiro, ele era envolvido, ele estava no círculo íntimo de Paulo, ele era chamado de cooperador, alguém que trabalhava lado a lado ali na obra com Paulo. Isso nos leva a pensar, Demas era fiel, Demas, ele era presente, Demas era participante, Demas, ele era um homem de Deus, porque Paulo cita, quantas pessoas conviveram com Paulo e não tiveram seus nomes citados, mas agora Paulo, ele cita Demas, e o tempo passa, e quando o tempo passa, Paulo menciona Demas novamente. Abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo,
capítulo de número 4. Tá, antes de Filemão aí. Capítulo de número 4. Agora, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte no versículo 10: Demas me abandonou. Demas me abandonou. Ei, só um minutinho, vocês tiraram a minha tela, por favor? Vinícius? Ah, tá ok, tá arrumando aí, tá bom. Então deixa eu pegar minha Bíblia aqui, vamos lá. Estamos aonde? Versículo Timóteo 4:10. Paulo escrevendo a ele agora diz: Demas me abandonou, pois amou as coisas deste mundo, e foi para Tessalônica. Eu estou com uma outra tradução, queria ler no telão, porque a tradução é diferente. A tradução do telão é mais impactante. Aí vamos lá. Olha o que diz aí. Pois Demas, amando o quê? Este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Ele amou. O texto está dizendo agora que Demas, ele abandona Paulo. Ele abandona Paulo, não é por qualquer motivo. Ele abandona Paulo porque ele amou o quê? O mundo. Porque ele amou o presente século, vai dizer uma determinada tradução. Observe, o mesmo nome, o nome que antes era da saudação, agora vira lamento. O mesmo nome, o mesmo homem, mas agora um destino diferente. O que Paulo viveu com Demas é o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Quantos Demas nós temos visto no nosso meio? Gente que canta, que ministra, que louva, que serve, que ora por você, que evangelizou você. E agora, cadê ele? Foi-se embora. E foi-se embora por quê? Porque amou o presente século. Porque amou o presente mundo. O que Paulo viveu com Demas é o que nós estamos vivendo. Gente que estava completamente envolvida na obra de Deus, agora distante. Gente que liderava célula. Infelizmente, isso acontece porque muitas pessoas têm uma fé, mas uma fé artificial. Uma fé que não se sustenta. Paulo diz que ele foi para Tessalônica. E ir para Tessalônica não é uma viagem, eu vou mudar para Tessalônica, não. Isso era estratégico da parte de Demas, porque Tessalônica era uma cidade estratégica, era uma cidade comercial, era uma cidade mundana, vibrante. Demas trocou a prisão com Paulo por conforto, o sofrimento por estabilidade. Trocou Paulo pelo sistema. Ele não abandonou a fé publicamente. Ele simplesmente escolheu um lugar onde a fé não custasse tanto. Foi isso que ele fez. O verdadeiro cristão e a verdadeira fé tem raízes, e tem raízes profundas. A fé que depende das circunstâncias, ela não suporta a pressão do século, não suporta a pressão do mundo. Fé que tem raízes é a fé que Jó teve, que apesar de passar por todo o sofrimento, a própria esposa lhe dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morra, os amigos criticando, olha qual é o pecado que você cometeu, para isso está acontecendo com você, não tem mais jeito, acabou Jó. E Jó, ele abre a boca no meio de tanta gente oprimindo e diz: eu sei
que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. A fé de Jó é uma fé que tem raízes. Existe uma grande diferença entre uma fé artificial para uma fé espiritual, como também existe uma grande diferença do artificial para o espiritual. E a diferença é que coisas artificiais não têm raízes. Quando você olha uma planta e você percebe que a planta é artificial, ela é muito bonita, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela não tem vida, porque ela não tem raízes. E quando eu vejo esse Demas, que a Bíblia mostra um homem que era obreiro, cooperador, de repente Paulo diz: ei, Demas abandonou-me, ele amou o presente século. Por quê? Porque era uma fé artificial, não era uma fé espiritual. Pessoas às vezes dizem: ah, pastor, eu não consigo permanecer firme. Por quê? É claro, você não consegue permanecer firme, porque o que nos firma são raízes. E uma vida cristã artificial não tem raízes. Ah, pastor, por que tantas vezes eu me sinto seco, me sinto morto, até mesmo morno? É claro, no artificial não tem vida. No artificial não tem sustentabilidade, não tem durabilidade. A principal diferença entre o artificial e o espiritual é que o artificial se desenvolve na aparência, na religiosidade, enquanto que o espiritual se desenvolve pela essência. O artificial, ele se desenvolve em público. Então a gente vê a pessoa sempre em público. Em público ele ora, em público ele adora, em público ele canta, em público ele ora pelas pessoas, em público ele prega. Mas a vida com Deus, a vida espiritual, ela não se dá aqui nesse altar. Aqui é consequência do que eu vivo lá. E se eu não tenho vida lá fora, isso aqui vai durar pouco. Daqui a um tempo as máscaras caem. Eu vi muito essa frase nos últimos dias, né? Ei, crente, você que vai pular carnaval, não se esqueça de levar a máscara que você usa na igreja. Sabe, irmãos, o artificial ele não tem sustentabilidade, ele não tem durabilidade, porque ele se desenvolve na aparência, não na essência. Enquanto o espiritual, ele se desenvolve na essência, no secreto, na intimidade com Deus. Sabe qual é o problema dessa nossa geração? É que nós passamos o dia assistindo pregações de meio minuto nas redes sociais, com frases de efeito, cortes. Tem tanta gente aí formada em corte ultimamente, né? Nós trocamos a leitura profunda da Bíblia por frases de efeito que cabe na legenda de um vídeo. E o resultado disso é uma fé baseada na aparência, é uma fé artificial, é uma fé que não aguenta o primeiro dia ruim que vem pela frente. Para a gente parar de agir com superficialidade e começar a criar raízes verdadeiras na palavra de Deus, nós precisamos gastar tempo com Deus em oração, se afastar dos ruídos, das notificações e ir para o secreto. Paulo não disse que Demas perdeu a fé, ele disse que ele amou o presente século. A palavra século aqui fala de sistema deste mundo, de valores, prioridades, prazeres, fala de ambições que competem com Deus. Demas ele não caiu de repente, ele foi se inclinando lentamente para o século. Eu posso te dizer com toda certeza, o que você ama em secreto, um dia definirá o seu destino em público.
E eu vou repetir: o que você ama em secreto, um dia definirá o seu destino em público. O grande perigo deste século de inteligência artificial é de você se tornar um crente artificial, com uma fé artificial. Quem aí já tomou suco artificial? Você chega num supermercado, como é que você fala? Me dá um suco sabor laranja, me dá um suco sabor uva. Hoje nós temos um bocado de gente com sabor crente. É só sabor crente. Cuidado, moça, você está orando para se casar com alguém, cuidado, para você não ser enganada, pensando que está casando com um homem de Deus e alguém que é sabor homem de Deus. A gente tem que tomar cuidado até se é só sabor homem, né? Porque vai que... Sabe, eu e você precisamos ser essência, autenticidade. Chega de artificialismo, chega de falsidade, chega de canalice, chega de aparência. Deus nos chama para a essência. Ah, pastor, esse é o tipo de mensagem que não é bom o senhor pregar. Eu não estou aqui para pregar para agradar ninguém. Quando eu termino uma mensagem, eu penso: Deus, o senhor está se agradando, porque o que você vai se agradar para mim pouco importa. A mim interessa agradar aquele que me chamou, aquele que me comissionou, e aquele que disse: vai e prega. Duro é esse discurso. Duro é esse discurso. Muitos de nós, irmãos, estamos caindo no golpe do diabo. Meu irmão, se o diabo derrubou a terça parte dos anjos do céu, ele não vai derrubar esses crentes que não oram e não lê Bíblia? Aliás, já derrubou. Eu e você precisamos entender. Se os crentes estão aceitando tudo, não consegue discernir o óbvio. Tem crente defendendo aborto, porque hoje dependendo da vibe que você entra na internet, sexualidade, feitiçaria. Outro dia uma pessoa veio falar para mim: a Umbanda é uma religião afro. Eu falei: você estudou pouco. Ela foi fundada em 1908 no Rio de Janeiro. Me fala as coisas. Sabe o que está acontecendo com esse povo hoje? Vê as coisas na internet e sai igual papagaio. Não procura para estudar. Eu fico imaginando quando o anticristo já estiver na terra metendo 666 na testa das pessoas. É muita gente que vai aceitar, ainda vai defender e vai ser contra quem não aceitar. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época em que antes era prostituta, agora é garota do job. Antes era homem fraco, agora não, agora é hétero top. Antes era mulher promíscua, agora não, agora é mulher empoderada. Antes era vício em pornografia, não, agora não. Agora é consumidor de conteúdo adulto. Sabe qual é a estratégia por detrás desses nomes bonitinhos? Sabe qual é? Te dar uma identidade falsa, para você não sentir a necessidade de arrependimento. Porque na verdade, quem controla o nome da sua dor, controla também a sua cura. E o mal não quer mais que você se sinta culpada, se sinta culpado. Ele quer que você se sinta confortável e principalmente moderno. O diabo não precisa tirar você da igreja. Ele só precisa mudar o nome do seu pecado. E quando eu mudo o nome do meu erro, eu desligo o alarme da minha consciência. Eu vou repetir isso. A estratégia por detrás disso é: quando eu mudo o nome do meu erro, eu desligo o alarme da minha consciência. A minha consciência vai me acusar de quê?
se aquilo não é errado. Quem está entendendo? Se não é errado, não há arrependimento. Esse é o grande perigo. Quando eu mudo o nome do meu erro, eu desligo o alarme da minha consciência. Não, você não está pecando. Você está apenas seguindo a nova tendência legal. Quando você troca feitiçaria por cultura afro, prostituição por job, adultério, não é adultério, pastor, é relacionamento aberto. Carnaval, não, carnaval é cultura. Você está instalando uma nova identidade na sua mente. O nome bonitinho serve para enganar o seu sistema imunológico, moral e espiritual. O seu cérebro, ele para de lutar contra o que ele não consegue mais identificar como ameaça. Porque se você mudou o nome, isso não é pecado, isso não é ameaça, então está tudo certo. E sem perceber, você está sendo reprogramado pelo vocabulário. O nome disso é programação neurolinguística. Mudou o nome, mudou a maneira. Quando o mundo troca o rótulo do seu pecado, ele está tentando trocar o seu destino. E se você aceita o novo nome, você assina um contrato de uma nova identidade. E isso é mentira disfarçada de liberdade. Bem escreveu o apóstolo Pedro em 1 de Pedro 2,19. Prometem liberdade, mas eles mesmos que estão prometendo liberdade, são escravos do pecado e da corrupção, pois somos escravos daquilo que nos controla. Parece que Pedro escreveu esse negócio hoje de manhã cedo, né? Quem controla o seu vocabulário, controla a sua capacidade de resistência, de resistir. No momento que você chama o seu erro por um nome suave, o seu pecado por um nome leve, você perde a consciência da necessidade de arrependimento. E se não há arrependimento, não há confissão. Se não há confissão, não há perdão. Porque Deus vai te perdoar quando você se arrepender. Mas se eu mudei o nome do meu pecado, agora não é adultério, agora é relacionamento aberto. Minha consciência foi desligada. O alarme foi desligado. E eu começo a aceitar esse tipo de coisa. Irmãos, a estratégia do diabo para essa geração, sabe, é uma estratégia. Ele está agindo de uma forma que as pessoas não estão percebendo. No momento que você chama o seu erro de um nome suave, você percebe, você não tem mais essa consciência de arrependimento. Porque ninguém se arrepende de ser empoderada. Ninguém se arrepende de ser o homem alfa. Não fique irado comigo não, irmão. Fique irado comigo não, irmã. Eu não sou seu inimigo. Eu só me preocupo com a sua alma. Porque Hebreus diz que no final eu vou ter que prestar conta. Então eu prefiro as palavras de Paulo em Gálatas, quando ele diz: tornei-me inimigo de vocês, por lhes dizer a verdade. Eu prefiro que você saia chateado daqui comigo, do que você lá no inferno ficar chateado comigo. Eu lembro de um pregador que ele teve uma visão, há muitos anos atrás, e ele teve uma visão de uma pessoa, e estava no inferno, e pessoas gemendo, e gritando, e clamando, e o fogo queimando, e havia um homem no inferno, e esse homem pegava as pessoas assim, levantava pelo cabelo e olhava e soltava, pegava outro, levantava, olhava e soltava, pegava outro, levantava, soltava e olhava, e esse pastor na visão disse: Deus, o que esse homem está fazendo? Que ele pega as pessoas lá no inferno pelo cabelo, levanta, olha no rosto e solta. E Deus disse: ele está procurando o pastor dele, que não lhe pregou a verdade.
só amaciava ego. Deus nos chama ao arrependimento, a uma fé genuína, verdadeira, a essência, não a uma fé artificial. Alguém diz, mas pastor Demas, será que Demas não conheceu a verdade? A Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É bem verdadeiro que a Bíblia vai nos dizer que conhecendo a verdade, nós somos livres, é fato. Porém, a verdade não é uma informação. Conhecer a verdade não é conhecer uma informação. A verdade é uma pessoa. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem muita gente conhecendo informação, mas não conheceu a verdade. Até porque no grego, João 8,32, a palavra que define conhecereis, essa palavra traduzida para o português não é conhecer de ver, saber, não, é conhecimento por experiência, é conhecimento relacional, é conhecimento íntimo, por intimidade. A Bíblia nos chama a conhecer, a ter uma experiência com o Senhor. Deixa eu tomar uma água aqui. Não é sobre conhecer, ter informação. Tentador colocar isso aí, né? Misericórdia, pastor vigia. Nós temos aí atrás um bolo de chocolate, uma torta de chocolate. Tomara que você coma hoje, depois do almoço. Eu posso saber de cor a receita da torta de chocolate. Eu posso saber os melhores ingredientes que eu ponho na torta de chocolate. A quantidade de farinha de trigo, a quantidade que eu posso colocar ali de fermento, eu posso saber a temperatura do fogo, eu posso saber quanto tempo esse produto tem que ficar no forno para se transformar numa torta. Eu posso conhecer a receita, muito bem conhecido. Mas eu te pergunto, receita mata fome? Eu pergunto, receita mata fome? Não basta você conhecer, se você não vive, se você não pega a receita e mistura os ingredientes aqui dentro, e começa a viver isso na sua vida. Saber a receita não mata fome. Não basta você recitar versículos da Bíblia, não basta. Você precisa experimentar, como a própria tradução da palavra diz, conhecimento por experiência, conhecimento relacional, conhecimento íntimo. Não basta saber a receita. Romanos capítulo 12 nos apresenta a palavra de Deus não apenas como uma informação, mas diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar. Para que sejam capazes de quê? Saber, conhecer, sejam capazes de quê? Experimentar. E o quê? Comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, o Evangelho não é sobre conhecimento, de conhecer, de saber, de informação, é experiência, é vivência, não é teoria, é transformação por experiência e não por informação. Informação por informação não muda, não transforma ninguém. Vai pregar para um mendigo aí na rua, ele vai citar a Bíblia para você.
Vai pregar para um alcoólatra, um viciado aí na boca de fumo, ele vai ler versículo da Bíblia para você. Vai lá na penitenciária, o povo conhece a Bíblia de trás para frente. O que eu e você precisamos entender, e o que Deus nos chama, não é por informação, mas é por experiência. Saber não vai te levar a muitos lugares. Agora, experiência. E existe até uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que eu aprendo. Sabedoria é quando eu coloco o conhecimento que eu aprendi em prática. E a Bíblia não é para você saber e discutir, é para você aprender e viver. O Evangelho é vivencial, é experiência com Deus. Quando Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente seguindo uma estrela. Em um determinado momento eles perderam. Eles foram para Jerusalém. E lá eles falaram: olha, estamos em busca do Messias, do Salvador. Vocês têm alguma informação? Os escribas, sabedores da lei, pegaram Miqueias. Abriram Miqueias, está registrado em Mateus. Abriram Miqueias e disseram: e tu, Belém Efrata, dentre as menores, sairá de ti o grande rei, o apacentador. E eles disseram: é Belém. Ah, Belém? Obrigado. Eles foram encontrar o menino Jesus em Belém. Mas os que deram a informação foram? Sim ou não? Não. Tem muita gente ensinando o caminho do céu, mas não vai entrar. Porque não pratica. Porque não vive. É experiência. É viver, é relacionamento. Eu amo os Atos 4:13, quando eles estavam questionando os discípulos, e o Pedro e João sendo questionado, e aí aqueles homens, o que eles viram? E vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, analfabetos, ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam o quê? Estado com Jesus. Eles não sabiam de Jesus apenas, eles haviam estado com Jesus. Isso é o que? Experiência. Deus nos chamou para viver experiência com Ele. De Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras registram o tempo todo experiência com Deus. Abraão não recebeu uma aula de fé sentado numa sala de aula, mas quando Deus disse para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Jacó, ele não leu sobre transformação, ele aprendeu sobre transformação no Val de Jaboque, lutando com um anjo, e a Bíblia diz que ele lutou como um príncipe, e o anjo teve que lhe ferir, e ele saiu dali mancando, mas foi o que? Uma experiência. Moisés não estudou sobre fogo divino, ele estava no monte apacentando as ovelhas de seu sogro, e de repente ele vê uma sarça, o quê? Em chamas. Ele viu a sarça arder. Jesus não disse: vocês aprenderão a verdade. Ele disse: vocês conhecerão. Relacionamento. João não escreveu o Apocalipse apenas como um livro de escatologia, mas ele começa o livro de Apocalipse dizendo: eu fui arrebatado em espírito. É experiência com Deus. Deus nos chama para viver isso. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diga comigo: testemunha. Diga comigo: eu sou testemunha de Jesus. Testemunha não é quem leu sobre um fato. Testemunha é sobre quem viu, é sobre quem viveu, é sobre quem experimentou. Chama alguém para testemunhar, e aí você testemunha sim. Você viu? Não, não vi. Você presenciou? Não, não presenciei. Então o que você está fazendo aqui? Não, é porque eu ouvi falar. Esse tipo de testemunha serve. Testemunha não é sobre ouvir falar. Eu vi, eu vivi, eu experimentei. Deus nos chama a uma vida de intimidade com Ele.
a ser cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, o que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Numa outra tradução diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, presta atenção nisso, ser cheio do Espírito Santo não significa ter mais do Espírito Santo. Por exemplo, vou dar um exemplo desse copo aqui. Eu acho que quando a gente fala do Espírito Santo, esse copo está vazio. Esse copo está vazio. E de repente, ele começa a ser cheio. Ele está todo cheio? Ele está todo cheio? Então nós vamos buscando mais. E ele chega num ponto em que agora ele transborda. Por que eu estou te dando esse exemplo? Ser cheio não significa ter mais, mas ser cheio significa que não existe nenhum espaço dentro deste copo que não está preenchido. Quem está entendendo? Ser cheio não é para você ter mais. Ser cheio significa que quando transborda, passa a borda, não há espaço nenhum mais dentro desse copo que não esteja cheio. Imagine que esse copo é você, imagine que a água que foi colocada aqui é o Espírito Santo. Você não busca o Espírito Santo para ter mais, você busca o Espírito Santo para que dentro de você não exista mais nenhum espaço vazio. Você precisa ser cheio. E quando as setas do diabo vêm, se você está vazio, elas entram. Se você está cheio, elas batem e voltam. Quando os dardos inflamados do maligno vêm, se você está cheio, entra. Se você está vazio, entra. Se você está cheio do Espírito Santo, bate e cai. Ser cheio do Espírito Santo no conceito bíblico não é para você ter mais dele, mas é para ele ter mais de você, a ponto que não exista nenhum espaço vazio dentro de você que você busque se encher do mundo, porque não há mais espaço. Você está cheio do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo: não vos embriaguem com vinho, porque uma pessoa embriagada, a mente dela é tomada pelo álcool, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele faz uma comparação, que agora você precisa se embriagar do Espírito Santo, ser tomado pelo Espírito Santo, ser levado pelo Espírito Santo. Ezequiel 47. Enquanto o homem ia para o oriente com uma linha de medir na mão, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia nos tornozelos. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia nos joelhos. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava à cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque atravessar a nado, só se podia atravessar porque a água tinha aumentado, estava tão funda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. O que esse texto está dizendo? Quando eu decido entrar no rio, se eu ficar parado na margem, eu não tenho nada do rio, e o rio também não me tem. Mas quanto mais eu entro, não apenas eu tenho mais do rio, mas o rio tem mais de mim. Por isso que é uma entrega progressiva. Enquanto dá pé, você está no controle, você comanda, você está pisando, você diz: eu vou ali, eu vou para cá, você faz o que você quer. Só que a Bíblia diz que quando chega nas águas profundas, não dá para caminhar mais, porque a hora agora não é de andar mais a pé, não dá para você tocar o chão. Quando você perde o chão, quem já usou essa expressão? Aconteceu algo comigo que eu perdi o chão. Quem já ouviu essa expressão? O que é perder o chão? É perder o controle.
Quando você se aprofunda no rio, você perde o chão. E quando você perde o chão, você perde o controle. Aí você tem mais do rio, e o rio também tem mais de você. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O rio assume o controle. É ele que te carrega. Na medida que você caminha, haverá um momento em que o rio terá tudo de você. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Uma igreja estava fazendo um retiro e o pastor pregou sobre ser cheio do Espírito Santo. Era um acampamento na zona rural. Havia um lago no fundo. E quando terminou o culto, 3 jovens vieram até o pastor e disseram: pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? E o pastor olhou para um lado e viu ali 3 peneiras. Virou para os 3 rapazes e falou assim: por favor, pegue aquelas 3 peneiras para mim. E eles pegaram, colocou uma peneira na mão de cada um. E o pastor falou assim: agora vocês vão lá na lagoa, lá no rio, lá nas águas, e enche a peneira d'água. Quando você encher a peneira d'água, isso é ser cheio do Espírito Santo. Um olhou para a cara do outro e falou: é impossível, mas tudo bem. E eles foram. E chegaram lá, um pegava a peneira, enchia da água, e quando ele saía, a peneira esvaziava. Ele ia lá, pegava a peneira, saía, a peneira esvaziava. E 2 se cansaram e falaram: quer saber? Não vou saber mais disso, quer saber mais disso não. E foram embora. O outro continuou. Levantava, caía. E o pastor chegou. Falou: e aí, cadê seus amigos? Ah, eles desistiram, foram embora. E você? Falou: eu vou desistir, porque eu também não consigo. Por que você não consegue? Ele falou: eu não consigo encher a peneira de água. Ele falou assim: é simples. Como é simples? Ele falou assim: me dá a peneira aí. Pegou a peneira, colocou ela dentro d'água. Ele falou: deixa ela aí, ela está cheia d'água. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É quando você entra e fica lá. Faz sentido? Você não pode sair. Você não pode sair. Uma vida cheia do Espírito Santo